Professor, como é que eu utilizo o método da bissecção para determinar raízes de funções? Qual é a expressão? Qual é o passo a passo que eu devo utilizar para aprender bem direitinho a utilizar esse método numérico? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e você está em um vídeo da nossa série de vídeos sobre cálculo numérico. Uma playlist atualizada, ou melhor dizendo, uma playlist que a gente está atualizando, baseada em um dos nossos principais cursos que a gente tem aqui no nosso canal, um dos cursos mais acessados do Brasil, que é a nossa playlist de cálculo numérico. Então essa é uma das principais dúvidas que eu recebo também sobre a aplicação do método da bissecção. Eu já recebi vários feedbacks positivos, a turma dizendo que quando verifica esse método, quando assiste esse método aqui no nosso canal, entende de forma mais profunda e como aplicar. Tá? Então, nesse nosso vídeo de hoje, você vai entender de forma atualizada, baseado no nosso curso de cálculo numérico atualizado, como aplicar esse método numérico para determinação de zeros de funções. Tá? E aí o que é que acontece? O método é o método da bissecção. E antes da gente mostrar esse método para você, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Além disso, queria te pedir para você compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Por que isso, professor? Porque mais pessoas vão saber que um dos nossos cursos mais acessados do Brasil, a gente está atualizando com a nova metodologia, com a nova didática, preenchendo as dicas que foram dadas para a melhoria do curso anterior. Tá legal? Então a gente está utilizando isso justamente para você. A gente está fazendo isso para você e muitas pessoas me perguntaram, professor, vai continuar atualizando? Sim, vamos continuar atualizando esse nosso curso e em breve a gente vai ter mais aulas, a gente está colocando mais aulas ao longo do tempo, tá? Que é uma aula por semana por enquanto, né? E aí a gente está atualizando cada um dos cursos que a gente tem, porque a gente tem muito curso aqui no canal, né? Se você já sabe, se você já me acompanha, a gente tem curso de diodo, TBJ, MOSFET, eletricidade e magnetismo, sistemas de numeração, tem o próprio curso de cálculo numérico e esse outro agora que a gente está atualizando, amplificadores operacionais, circuitos para comunicações, é muita coisa que tem, tá? Então a gente está atualizando, né? Fazendo vídeos de cada uma dessas playlists, então tem um tempinho para fazer, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui para você, método da bissecção. Como é que eu utilizo esse método? Né? Uma coisa que você precisa entender inicialmente, né? Professor, por que eu não utilizo um método normal para determinar os zeros das funções? Olha só, tem uma coisa que você precisa entender inicialmente. Quando a função ela é não linear, tá? E o grau de complexidade para resolver essa função, achar os zeros dessas funções, se torna maior, você resolver isso de forma analítica não é viável, tá? E aí o que é que acontece? A gente tem formas analíticas de determinar, como a gente já mostrou em aulas anteriores, né? Para você determinar o zero da função do primeiro grau, do segundo grau, né? Mas aí, por exemplo, terceiro grau fica um pouquinho mais difícil, quarto, quinto, sexto, uma função não linear que envolve exponencial, ln, tá? E outros tipos de funções não lineares, quando você vai aumentando o grau de complexidade, fica mais difícil de você resolver de forma analítica. Às vezes não é viável você resolver de forma analítica. É por isso que a gente utiliza o método numérico, tá? Existe um método numérico justamente para você resolver de forma numérica como você vai determinar o zero dessas funções. E a gente mostrou em aulas anteriores como você determinar um intervalo. É por isso que existe um passo a passo. Para isso a gente chegou no método. Agora vai mostrar o método para você, mas você já sabendo como determinar um intervalo que contém a raiz. Porque assim, o método, existe um pressuposto, um pré-requisito de você saber, né, para você poder determinar de forma mais rápida, né, você saber qual é o intervalo que você tem certeza que tem um zero daquela função. Então a gente já mostrou isso para você em aulas anteriores, né? E aí, um dos principais métodos que são utilizados para você determinar o zero de uma função é chamado de método da bissecção, tá? Um dos métodos mais simples também que você vai estar encontrando aí para estar utilizando em cálculo numérico, em métodos numéricos, uma forma de você determinar a raiz ou zero da tua função. E aí o que é que diz esse método? Olha só, a raiz da função, ou zero da função, que eu estou chamando aqui de x igual a x0, ou seja, o zero da tua função é o x0, ele deve estar, ou ele vai estar no intervalo que vai de a até b, já mostramos como você determinar
esse intervalo, mas vamos relembrar aqui nessa aula. Então, que está no intervalo que vai de A até B, pode ser estimada porque realmente é uma aproximação, tá? Você não vai estar determinando o valor exato, mas muitas vezes é uma aproximação, é estimativa daquela raiz ali. E você vai estar estimando esse valor pela média aritmética do intervalo. Ou seja, você vai determinar o valor da sua raiz de forma bem simples e didática, utilizando a média aritmética desse intervalo. Então, para isso, você precisa conhecer esse intervalo. O que é que isso significa? Que xk, ou seja, é a estimativa do zero da função, que é o teu x aqui, tá? É a média aritmética do intervalo, que é isso que eu estou dizendo aqui, a média aritmética do intervalo. Mas quem é o intervalo, professor? É A, vai de A até B. Quem é a média aritmética de A até B? A mais B sobre 2. E você deve entender também que, para você ter um método que está dentro desse intervalo aqui, o valor de f de A vezes f de B tem que ser inferior a zero. Esse produto aqui tem que ser negativo. Já mostrei isso para você em aulas anteriores, para você garantir que dentro desse intervalo aqui você vai ter pelo menos uma raiz da tua função, tá? E aí o que acontece? Esse k aqui é um índice, tá? Baseado em um método que é iterativo, ele é um método que tem repetições, você vai fazer iterações, isso é uma base dos métodos numéricos, né? Você vai repetir esse processo aqui até que atenda uma determinada tolerância. Você conseguiria o valor exato, por isso que a gente diz estimado aqui, você vai conseguir o valor exato quando você tende esse k a infinito, quando você faz essas repetições muitas e muitas vezes para você fazer um processo que a gente chama de refinamento da raiz, até você encontrar pelas médias aritméticas do intervalo, né, que você começa de uma divisão aqui que vai de A até B, aí você vai refinando, ou seja, você vai diminuindo esse intervalo, de modo que você vai se aproximando do valor da tua raiz. Então, quanto menor for esse intervalo aqui, tá, que você vai refinando, mais próximo da tua raiz você vai estar, tá? E se você ter desse k aqui a infinito, você vai achar o valor exato, né? Assim, mas não é assim que você vai fazer, né? Na realidade, você vai colocar uma tolerância. Olha, professor, que tolerância é essa? Essa tolerância a gente chama aqui, por esse Ezinho aqui, né? Que é o nosso epsilon, tá? E aí, o que é que acontece? Olha só. Eu posso utilizar duas tolerâncias, normalmente. A primeira é que o módulo de f de xk, ou seja, o f da raiz, você tem a função, né? A gente vai ter uma função que a gente vai querer determinar o zero da função. Que o f do x que a gente está estimando, o f do zero que a gente está estimando, ele tem que ser inferior a essa tolerância. Ou b menos a, o módulo dessa diferença disso aqui, tem que ser inferior a essa tolerância. Para você ver que o intervalo, como eu disse, você vai refinando, diminuindo esse intervalo, se aproximando do valor da raiz. Vai ficar mais fácil quando você fizer a média aritmética, né? Quando esse intervalo for bem pequenininho, o valor de A for próximo de B, por aí. Você vai diminuindo isso pelo intervalo, você vai se aproximar do valor dessa raiz, tá? Atendendo a essa tolerância. Professor, onde é que eu encontro essa tolerância? Você pode dar essa tolerância. Se for resolver isso pelo computador, você pode utilizar 10 a menos 4, 10 a menos 6, imagina, né? O que é que faz uma função, um valor de x, por exemplo, ser o zero de uma função? É quando o f dela, o f do x, foi igual a quanto? A zero, a gente falou isso para você. Então, essa tolerância aqui, ela tem que ser uma coisa próxima de zero, não é verdade? Por quê? De novo, porque o f de x, para ser um zero, tem que ser igual a zero. Isso de forma ideal. Do ponto de vista prático aqui do método numérico, idealmente não vai ser zero, porque é uma estimativa. A gente vai estar se aproximando, mas a gente quer que seja muito próximo de zero. Então, você colocar aí, do ponto de vista, se você for resolver no computador, por exemplo, 10 a menos 6, 10 a menos 15, caso você queira, você coloca a tolerância. Aqui, do ponto de vista que a gente vai resolver na mão, para você entender como funciona o método, a gente pode colocar aqui 0,05, 0,005, 0,001, você também diz. Mas tem que ser um valor próximo de zero. Por quê? Porque o f da tua x ele tem que ser zero, ou esse intervalo aqui, de A até B, ele tem que ser muito pequeno. Então, A e B tem que ficar muito próximos para que a gente se aproxime bem do valor que a gente está buscando. Tá? Normalmente, qual é o que a gente utiliza, professor? Normalmente a gente utiliza esse aqui. Tá? Mas a gente coloca os dois para você saber que existem essas duas formas também. Beleza? Tranquilo nisso aí? Então, é assim que você faz o método da bissecção. Tá? De novo, para achar o zero, que é o x,
o K é o índice, ou seja, vai ser o número de repetições que você vai fazer. Você vai fazer a média aritmética do intervalo, que você já conhece, você já sabe como determinar um zero dentro desse intervalo, tá? E esse x vai ser a estimativa. E você vai saber se é um valor aceitável quando você obedecer a tua tolerância, tá? Beleza? Então, basicamente, método da bissecção, você vai fazer a média aritmética do teu intervalo. Fechado? Comenta aqui embaixo se você já sabia dessas informações, se essas informações te ajudaram na tua jornada. Nas próximas aulas a gente vai resolver exemplos de aplicação desse cara, então fica ligado aqui no nosso canal para você não perder essa aula. Então já vai curtindo esse vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo também para a gente poder interagir, se inscreve no canal e ativa as notificações para você estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal e compartilha esse conteúdo com quem você gosta também, beleza? Beijo grande, forte abraço, fica com Deus e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau.